Olá! Hoje nós vamos responder algumas perguntas que os nossos assinantes têm enviado para nós. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida acerca de acupuntura, terapias orientais, medicina tradicional chinesa, pode mandar para a gente que nós vamos ter o maior prazer em respondê-los. Pois bem, a primeira pergunta é: as agulhas de acupuntura contêm algum medicamento? Não, não contém nenhum medicamento. O efeito da acupuntura se dá multinível. A explicação ela não é única. Eu posso explicar ela de uma forma eletrofisiológica, eu posso explicá-la neurofisiológica, eu posso explicá-la de forma bioquímica. O fato é que na ponta da agulha não há nada, não há nenhuma substância medicamentosa, nem deve haver. Porque aí não é acupuntura tradicional chinesa, aí é uma outra coisa, uma outra técnica que você está utilizando. Então, a rigor, não deve haver nenhum medicamento e não há na acupuntura clássica substância na agulha. Não há. O efeito se dá, como já falei, de forma multinível. A explicação ela é bastante abrangente. Você, ao picar a pele, o sistema nervoso entende que você está dando um estímulo nesse ponto e ele responde de forma homeostásica, promovendo a homeostasia do corpo. Isso de forma bem resumida, porque, como falei, a explicação tem vários níveis. Até, por exemplo, no local você tem liberação de substâncias vasoativas. Então, não é uma única explicação, são várias explicações. E por incrível que pareça, a pesquisa mostra também, recentemente, que ainda está se descobrindo novos mecanismos de ação da acupuntura, quer dizer, outras formas pela qual ela age também. A segunda pergunta é: existem medicamentos que diminuem a ação da acupuntura? Sim, existem sim. Quais são eles? Prioritariamente, são aqueles medicamentos que são quimioterápicos. Os quimioterápicos têm essa ação. Tem uma ação antitumoral, mas em compensação tem uma ação também inibidora do efeito da acupuntura. Não quero dizer com isso que a acupuntura não funciona, pelo contrário. Já é consenso internacional de que a acupuntura, é reconhecido isso pelos Estados Unidos, por todos os centros internacionais de pesquisa. Em 1997 houve um consenso internacional e nesse consenso internacional nos Estados Unidos ficou estabelecido que a acupuntura tem uma ação minimizadora dos efeitos colaterais da quimioterapia. Então ela tem um efeito. Porém, esse efeito é atenuado pelo medicamento. O medicamento atenua o efeito. Ele dá efeitos colaterais que a acupuntura vai combater. Mas é importante que se diga que a ação biológica dela fica atenuada. Outro medicamento que atenua o efeito da acupuntura são os corticoides. Eles não abolem o efeito da acupuntura, eles atenuam. Então isso é importante que a gente alerte os nossos pacientes, porque quando eles estão sob tratamento corticosteroide, corticoterapia, e quando estão sob quimioterapia, a gente precisa alertá-los que existe um delay, existe uma demora entre a ação da acupuntura, entre você fazer aquela sessão de acupuntura e ele começar a obter benefícios. Demora um pouco mais. Basicamente, os medicamentos que causam atenuação do efeito da acupuntura são esses. A radioterapia também abole, atenua. Ela não abole, ela atenua. Mas a radioterapia não é medicamento, né? Então a pergunta foi sobre medicamento. Mas a radioterapia ela também atenua o efeito da acupuntura. Bom, a terceira pergunta é: por que ao se submeter à acupuntura, alguns pacientes sentem algum desconforto? Esse desconforto pode ser dor, né? Que a pessoa que pergunta deve estar querendo saber. Olha, a acupuntura não pode ser uma tortura chinesa. A sessão de acupuntura não pode ser uma tortura chinesa. Ela tem que ser bastante agradável. É óbvio que alguns pontos, como os pontos de leito ungueal, de ângulo ungueal,
esses pontos de orelha, tem menos tecido. Por ter menos tecido, são mais inervados e eles são mais sensíveis, né? O rosto também, então os dedos do pé, da mão, a palma da mão, tem poucos pontos, mas tem. Então, quando são necessários usar, dói, incomodam. Esses de extremidade de dedos também incomodam. Então, é um desafio para o especialista em acupuntura fazer o mais leve possível o estímulo. Ele precisa ter uma habilidade para poder minimizar o desconforto. Porque se for feito de forma muito abrupta, muito grosseira, vai doer. Porque naturalmente já é um desconforto. Agora, a sessão em si, não. Primeiro que isso aqui são pontos de exceção, você não usa toda hora esses pontos. De planta, de palma de mão e planta de pé é a mesma coisa. Então, você vai usar uma vez ou outra. Mas a sessão de acupuntura não pode ser uma sessão de dor, tem que ser uma sessão muito agradável. Não raro, os meus pacientes dormem até de roncar durante a acupuntura, relaxam bastante. Tem pontos que o paciente não sente absolutamente nada, nem que entrou a agulha. Primeiro porque a agulha é muito fininha, né? Ela é uma agulha que tem 0,40, 35 milímetros. Então, dentro de uma agulha de injeção, cabem ali umas 30 agulhas de acupuntura. Então ela tem uma finura de cabelo, uma finura capilar. E isso determina a dor. Porque a agulha de injeção dói porque ela é grossa. Ela tem que passar um líquido por dentro. Então isso dói. A acupuntura não deve doer, não pode doer. Uma boa prática de acupuntura, um bom especialista, ele vai provocar o mínimo de desconforto possível no seu paciente. A acupuntura não pode causar grandes desconfortos, porque senão você começa a liberar hormônios de estresse durante aquela sessão, e esses hormônios de estresse vão eliminar em 50% ou mais o efeito benéfico da acupuntura, né? Agora, é bem verdade que existem pacientes que são mais sensíveis do que outros. Então, por melhor que seja a experiência do acupunturista, a mão dele, aquele paciente vai sentir desconforto sempre. E não é só nas agulhas de extremidade, nos pontos de extremidade, são em todos os pontos. Então esses pacientes às vezes nem conseguem fazer um tratamento de acupuntura. São pacientes que são hipersensíveis, mas são hipersensíveis a tudo também. São aqueles que nem toleram injeções. Então, não que a acupuntura possa ser comparada com injeção, não é. Mas existem pacientes assim na prática de acupuntura. Eu já tive pacientes assim. Tentei mudar a técnica de várias formas, botar bem superficialmente, mas não minimiza. São pacientes que são muito hipersensíveis. Mas, ainda bem que são menos de 5%. Menos de 5%. Esses pacientes que são muito hipersensíveis ao estímulo da picada da acupuntura. A outra pergunta é, qual a duração do tratamento? Essa pergunta é impossível de eu responder, porque varia. Varia se o sujeito é um hiperrespondedor, se ele responde muito bem, se ele é um mau respondedor, se ele responde muito mal, não é? Varia em função da doença, se a doença é uma doença mais complexa, mais grave ou menos grave. Então você faz uma combinação aí. Se você tem uma doença simples e tem uma pessoa que responde muito mal, essa doença simples vai se arrastar no tratamento, vai demorar. Não por má prática, mas por causa da resposta biológica dela, que é ruim. Mas também não é privilégio da acupuntura. Ela é ruim a tudo. A todas as terapias, inclusive as medicamentosas. Ela responde mal, tem efeitos paradoxais. São aqueles pacientes que vai tomar um calmante e fica excitado. Sabe? Pacientes complexos do ponto de vista biológico, não do ponto de vista psicoemocional, não. Do ponto de vista biológico. Portanto, se você tem um paciente que responde muito bem e tem uma doença complexa, às vezes difícil o tratamento, de longa duração, vai cursar que é uma beleza, de vento em popa. Aí você se pergunta, mas como pode? Porque ele responde muito bem.
Mas esses pacientes que são os hiperrespondedores e os mal respondedores, a estatística é 5% para cada um. 90% das pessoas são normo-respondedoras. Respondem com as suas idiosincrasias, com as suas peculiaridades, que varia. Pode ir, um dia está bem, outro dia está um pouco pior, mas que vão responder numa reta, num gráfico, homogeneamente. Elas vão com as suas variações individuais, mas sempre positivamente. Essas são as normais. Aquelas que são hiperrespondedoras, elas respondem exponencialmente bem. Você faz 1, 2, 3, acabou, curou o paciente. E de qualquer doença, seja simples ou seja complicada. Esses pacientes são a nirvana, né? São o ideal de todo especialista em acupuntura. Mas são uma aves rara, são uma espécie rara. São pessoas, 5% só das pessoas. E também os que respondem muito mal, também são só 5%. Espero que eu tenha podido responder as perguntas de hoje e aguardo as perguntas de vocês, internautas, que podem mandar para o nosso e-mail, que é diretoria@abarj.com.br. Até a próxima.